E o Santos está perto de dar um chapéu no Palmeiras para fechar com contratação extremamente importante. O vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esse tema e fala também sobre Roger Guedes. Existe alguma chance de o atacante trocar o timão pela Arábia Saudita? Te atualizo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e também sobre Arboleda. O jogador do São Paulo vai se naturalizar ou não brasileiro? Tem ainda informação sobre o Cruzeiro, conversamos com o diretor executivo de futebol da Raposa, respondendo a várias perguntas importantes. Para completar, o Vasco em busca de um camisa 10, Luan mais perto de se tornar jogador do Grêmio, Flamengo, mercado e muito mais. Quero começar contando todas essas informações. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é uma sugestão e oferecimento de aposta ganha. Tenho me dado super bem por lá. Últimas 4 sugestões que eu fiz para vocês, as 4 deram certo. Então já vem se divertir comigo e pegar os meus palpites para os jogos dessa quarta-feira por Copa do Brasil e repescagem da Sul-Americana. Para o confronto entre Grêmio e Bahia, vou de Grêmio. Tem Atlético Paranaense e Flamengo, estou imaginando um empate. Para completar, Patronato e Botafogo. Esse jogo é da repescagem da Sula, Patronato da segunda divisão da Argentina. Acho que dá Botafogo na casa do time argentino. E você, é bom de palpite, gosta de futebol? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar você vai clicar no link que está no comentário fixo, vai fazer seu cadastro e vir se divertir comigo, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Barcelona, que anunciou na manhã dessa quarta-feira Vitor Roque como novo reforço, multa rescisória de 500 bilhões de reais, atleta que se apresenta apenas em julho de 2024, notícia especial para o torcedor do Furacão, que vai faturar até 74 milhões de euros na operação e ainda vai ter o jogador por mais um ano. Bora falar sobre a Lusa, que treinou nessa terça-feira no CT do Palmeiras. Aí você deve estar se perguntando o motivo. É que o próximo adversário da Portuguesa é o São Bernardo, em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, que tem gramado sintético. A Portuguesa pediu autorização e o Palmeiras concedeu o direito de a Lusa treinar no gramado sintético do CT Alviverde. Quero contar que o Flamengo combinou de bancar R$1,5 milhão de reais a Arturo Vidal pela quebra antecipada do contrato. Vidal tinha vínculo com o Fla até dezembro, ganhava R$1,8 milhão por mês e vai receber esse R$1,5 milhão para ter seu contrato rescindido. Já está tudo certo entre as partes. Vidal será jogador do Furacão, onde ganhará 250 mil mensais. Para completar sobre o Flamengo, eu queria contar que Alan está entre os relacionados para o confronto dessa quarta em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Ele viajou com a delegação e pode fazer sua estreia com a camisa rubro-negra. Para fechar ainda sobre Flamengo e mercado, nesse giro de notícias, o Wendel, o volante, que está de férias forçadas, ou ele se deu férias, deve se reapresentar nos próximos dias ao Zenit. Existe um litígio entre o Wendel e o Zenit. A partir do retorno do atleta à Rússia, o negócio para a saída dele deve ser encaminhado. Tenho contado para vocês que o Flamengo fez proposta oficial de compra do jogador. Já no Fortaleza, a possibilidade de contratação de um ex-atleta do São Paulo ficou quente. Trata-se de Pedro Augusto, volante revelado em Cotia e que está há 4 anos jogando pelo Tondela de Portugal. Para completar, o Renier, ex-jogador do Flamengo, que pertence ao Real Madrid, tem tudo para ficar mais uma temporada no Girona. Girona e Real Madrid avançaram nessa tratativa de empréstimo por mais um ano. E a saideira do giro de notícias, Bruno Lage já está em território brasileiro. Ele desembarcou na manhã dessa quarta-feira no Rio de Janeiro, recepcionado por torcedores do Botafogo. A dúvida é quando o Bruno Lage se senta no banco de reservas para comandar o Botafogo. Existe uma questão trabalhista de vistos que pode demandar alguns dias. Bora mudar de assunto e falar sobre as notícias com um pouquinho mais de destaque, começando por Luan no Grêmio. Entre Luan e Grêmio a coisa está bem avançada. O meio atacante topou receber R$200 mil por mês fixos, além de bônus pelo número de partidas disputadas. Vale a lembrança de que no Corinthians ele tem um salário bem maior, de R$800 mil por mês. Para que ele se torne reforço do tricolor, existem 2 questões que precisam ser resolvidas. A primeira delas, o Grêmio gostaria de anunciar o Luan depois de se classificar contra o Bahia. Então o jogo dessa noite é super importante. Segundo ponto e mais decisivo, o Luan precisa quebrar seu contrato com o Corinthians. Ele até sinalizou em abrir mão do que tem a receber daqui até dezembro, mas faz questão de ganhar tudo aquilo que o Corinthians lhe deve, são cerca de
4 milhões e meio de reais. Se tiver qualquer novidade sobre o tema, eu conto para vocês, mas a coisa está bem encaminhada, existe otimismo entre dirigentes do clube gaúcho. Já o Vasco da Gama quer um camisa 10 como prioridade, especialmente depois da contratação de Ramon Dias, técnico argentino que estava até maio no Al Hilal. Até por isso, muito torcedor do Vasco imaginou que o Lanzini poderia ser contratado. O Lanzini e o Salazar são os principais alvos, os alvos há mais tempo do Vasco para essa função do camisa 10. O fato de o Lanzini estar fora dos planos do Al Hilal e ter trabalhado com o técnico Ramon Dias fez com que muito torcedor cruzmaltino imaginasse a possibilidade de contratação do atleta. O Vasco sinaliza que hoje não é o nome mais próximo, não é o nome mais viável. O Vasco trabalha com outras duas alternativas, os nomes não foram revelados. A estratégia da 777 do Vasco é impedir que esses nomes sejam vazados para diminuir a concorrência em relação a eles. Um desses dois atletas, inclusive, já recebeu proposta depois de aval do Ramon Dias. Para completar sobre o Cruz Maltino, Lucas Prato, conversas bem avançadas com o Vasco, questão salarial praticamente resolvida, pequenos detalhes burocráticos impedem o anúncio do centroavante argentino de 35 anos de idade, que está livre no mercado. Recentemente ele rescindiu o contrato com o Vélez Sarsfield. Bora mudar de assunto e repercutir a entrevista bem legal que Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, concedeu ao canal do Nicola nessa terça-feira. Pedro respondeu sobre vários assuntos. Para começar, afirmou que se não fosse o Ronaldo, o Cruzeiro hoje provavelmente estaria na Série C do Campeonato Brasileiro. É que além da injeção de recursos, Ronaldo ainda profissionalizou basicamente todas as áreas. O Cruzeiro vivia situação extremamente delicada. O diretor também afirmou que o Edu foi para o Curitiba porque diretoria e comissão técnica entendiam que ele teria pouca utilidade no elenco e deixou no ar a possibilidade de o Nicão ser negociado. A frase foi: o Nicão ainda tem muito a dar ao futebol, independentemente de ficar ou não no Cruzeiro. Perguntei para ele sobre reforços, o Pedro deu a entender que um volante, um zagueiro e um meio atacante são as prioridades. O Arthur Gomes tem negociações avançadas, o Matheus Pereira é outro alvo e também pode ser contratado o João Basso, que é um zagueiro que atua no futebol português, indicação do Pepa. O Pedro Martins, quando perguntado sobre os três, tentou não dar muitas pistas. A única coisa mais interessante que ele falou sobre os reforços é que o Matheus Pereira é muito cruzeirense, torcedor fanático da Raposa e tem feito esforço para fechar com o clube. Bora falar agora sobre o São Paulo para responder uma pergunta que sempre pinta nas lives. Nessa terça-feira vocês quiseram saber se o Arboleda vai ou não levar adiante aquele processo de naturalização para se tornar um atleta, entre aspas, brasileiro e deixar de ocupar a vaga de estrangeiro. Isso seria importante no São Paulo há bastante tempo, até porque o tricolor sempre teve muito mais estrangeiros do que o limite permitido, embora, façamos a lembrança, no início desse campeonato brasileiro houve uma alteração de 5 estrangeiros para 7. Você tem ideia de quantos estrangeiros o São Paulo tem hoje? Eu respondo 8, não são 9, são 8. Vou falar os nomes para vocês: Caleri, Michel Araújo, Galopo, Gabriel Neves, Jackson Mendes, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. Com detalhe de que 2 desses estão contundidos, o Galopo e o Ferrarese ainda vão precisar de mais algumas semanas para voltar, ou seja, nesse momento a coisa está confortável. Voltando à pergunta sobre o Arboleda, o zagueiro equatoriano está em processo de obtenção do passaporte brasileiro? A resposta é não. Mesmo já tendo a condição pelo tempo de permanência no país e por dominar a língua portuguesa, não está nos planos do São Paulo e do Arboleda nesse momento, especialmente depois da alteração do limite de estrangeiros, que ele se torne, entre aspas, brasileiro. Esqueçam essa história, beleza? A última do São Paulo, antes da gente mudar de assunto: o Wellington, depois de 4 meses de recuperação por conta de uma cirurgia no tornozelo, está recuperado e pode ser a novidade no banco de reservas para o confronto contra o São Paulo, contra o Palmeiras, nessa quinta-feira, em jogo da Copa do Brasil. Bora falar sobre Roger Guedes, especulação que assustou muitos torcedores do Corinthians nas últimas horas. Afinal, Roger Guedes é o grande craque do Timão na temporada de 2023. Desde que chegou, 122 jogos, 41 gols. Ele, com gol marcado contra o Atlético, ultrapassou o Paulinho e entrou no top 10 dos artilheiros do Corinthians nesse século. Daqui a pouco também deve passar o Chicão, que tem 42 gols, e o Tevez com 46. A especulação que surgiu nas últimas horas dá conta de que o Roger Guedes recebeu uma sondagem de um clube saudita.
Emissários desse clube saudita que não teve o nome revelado estiveram no Brasil, assistiram ao jogador e procuraram os representantes do atleta e o Corinthians para demonstrar a intenção em contratá-lo. O Roger Guedes, inclusive, teria seu salário duplicado. Ele ganha na casa de R$1 milhão por mês, partiria para R$2 milhões mensais. E aí vale uma lembrança importante, quando o Corinthians fecha com o Roger Guedes, o Corinthians não tem grana para pagar a luva. E ficou combinado entre as partes que o Timão teria apenas 40% dos direitos econômicos, Roger Guedes com 60%. Diante disso, cenário ainda mais complicado, o Roger Guedes vai embora? A resposta é não. Tanto o Corinthians quanto o staff do jogador me asseguraram na manhã dessa quarta-feira que não existe proposta nem sequer sondagem da Arábia Saudita. Uma das pessoas que trabalha representando o Roger Guedes respondeu da seguinte maneira, abre aspas, salvo raras exceções, os times árabes querem jogadores da Europa. Ninguém procurou o Roger Guedes, fecha aspas. Então, torcedor corintiano não precisa ter receio, pelo menos nesse momento, em relação à possibilidade de o Roger Guedes deixar o Timão. Bora fechar o vídeo para falar sobre a possibilidade real de um chapéu do Santos no Palmeiras. Tudo porque Jean Lucas tem conversas avançadas com o Peixe. Essa informação foi divulgada primeiro pelo GE e confirmada por uma das pessoas que trabalham e cuidam dessa negociação para mim antes da gravação desse vídeo. O Santos tem conversas com o Mônaco praticamente resolvidas por um empréstimo com opção de compra do atleta no fim do vínculo. A maior dificuldade em relação ao Jean Lucas nunca foi o Mônaco. O time francês não tem a intenção de continuar com o Jean Lucas há bastante tempo, ele não atua desde outubro do ano passado, foram só 10 jogos na última temporada. O maior problema era convencer o Jean Lucas a voltar ao Brasil. O Palmeiras tentou desde janeiro a contratação do atleta, fez várias investidas e em todas o Jean Lucas respondeu que preferiria continuar na Europa. Especulou-se que ele poderia ir para o Sporting, que ele estaria de olho que um clube espanhol estaria de olho nele. Nunca essas conversas avançaram. E agora o Jean Lucas tomou a decisão de aceitar jogar no Brasil, mais especificamente no Santos. Acho um enorme equívoco dos dirigentes do Palmeiras e do técnico Abel Ferreira. Já cairia como uma luva no Palmeiras. Perder um atleta para o Santos, que não vai disputar títulos, que vive uma condição financeira complicada, protestos de torcedores, para mim é um enorme equívoco. Gostaria de saber a sua opinião. Como é que você vê a decisão do Jean Lucas? Qual vai ser a importância dele nesse processo de reformulação do Peixe, que tenta deixar o mais rápido possível a zona de confusão no Campeonato Brasileiro para respirar novos ares? Use o espaço para comentários e avalie aquilo que você pensa. Combinado? Espero que você tenha curtido o vídeo. E volte mais tarde, a gente vai voltar com outro vídeo e com a live. Abraço, tchau!